Estamos começando mais um Preto e Branco, aqui pelo Canal 13 TV Zan, pela sua net. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Antônio Pinto Ferraz, escritor, conhecido carinhosamente por Toninho. Olá, Toninho, como vai? Tudo bem, Toninho? Tudo bem. Tudo jóia. O Toninho vai contar pra gente um pouco Ele é engenheiro mecânico, empresário, mas hoje o assunto é uma obra literária. O Toninho é autor deste livro aqui, ó. Nós vamos colocar aqui, ó, A Colheita Final, uma ficção. Toninho Marilhense, autor desse livro, e também tem a versão em áudio, tá? Aqui, ó, A Colheita Final. Mas nós vamos conversar isso aqui no segundo bloco, que ele vai dar detalhes desse livro. Primeiro, o Toninho vai contar pra gente como é que um engenheiro mecânico vira escritor, Toninho. Sabe, Paulo, eu a princípio, no passado, eu achava estranho também essa coisa de escrever, ter uma formação na área de exatas. Mas depois eu me familiarizei com o assunto e descobri, por exemplo, que em Recife havia um clube de engenheiros escritores, um clube muito bem estruturado. E a partir dali eu descobri que existem associações de médicos. Que ano isso, Toninho? Lá atrás. Esse clube, por exemplo, ele tem mais de 50 anos. Mais de 50 anos, em Recife. Isso. Então, um clube, olha só que coisa interessante, um clube de engenheiros escritores. E nessa linha também eu descobri associações de escritores, médicos, associações de escritores, de advogados. E não são temas profissionais que eles escrevem, são romances, ficção, temas religiosos, enfim. Aí isso é mais comum do que eu imaginava e normalmente o público também imagina. E você acha, quer dizer, que todos nós temos um escritor dentro da gente lá, esperando ser beliscado pela literatura? Como é que você encara isso? Eu acho que a base é primeiro ser leitor, né? Ser leitor. Você é um leitor um pré-requisito compulsivo, aquele que devora? Como é que é essa sua relação com livros, jornais, revistas? Isso vem da infância, né? E isso prosperou durante a adolescência, o pico foi a adolescência, leitura, né? Hoje eu leio com mais critério, né? Então, hoje eu consigo avaliar um livro sem o compromisso de ler inteiro, né? Então, hoje eu me desvio de uma série de literatura que acaba não conduzindo a nada. Vamos voltar um pouquinho. Você falou um pouco que é uma coisa que a gente sempre debate aqui. Na formação, na infância e tal. Como é que foi? Você, biblioteca, mamãe e papai? Como é que foi aquela questão? Quem chegou para você e falou, isso aqui é bom, olha, tem uma... Vamos lá, vamos começar a ler. Olha, na minha casa o que tinha era fotonovela e a revista Seleções. Então, a partir dali, eu tive que garimpar. Quando eu vim para Marília, por exemplo, em 67, eu passei a frequentar a biblioteca municipal, tanto de Marília como de Garça. Então para aquela câmera lá, conta pra gente lá, quais são os primeiros tesouros que você encontrou? Conta pra mim naquela câmera lá. Bem, na verdade, quando eu fui seminarista, antes de 67, e eu estava vinculado a uma congregação de origem irlandesa, e lá vinha... Qual a congregação? Espírito Santo. Espírito Santo. E lá vinha vários padres recém-ordenados que vinham aprender o português para servir na África. E aí eles traziam muitos livros editados em Portugal. Aonde era isso? Adamantina. 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 Pode olhar para aquela câmera, o pessoal quer te ver bonito lá, Toninho. E aí esse pessoal trazia muita preciosidade que eu não encontrava aqui. Então ali eu tive contato com autores que na época, né, na década de 60, só era acessível em francês, né? O espanhol, no máximo espanhol.
e eu conseguia ler esses livros que eles traziam, editados em Portugal, os quais eram variados, porque o objetivo não era nem que eles se dedicassem à literatura, mas sim para pegar traquejo na linguagem. E qual foi o primeiro tesouro que te beliscou assim, que você lembra? Isso foi desde a Ivanhoé, aquelas histórias de cavaleiros medievais. Eu não entrei no campo de fadas, tal, mas eu li alguma coisa também nesse sentido. Mas depois eu acabei me dedicando à teologia, né? A teólogos renomados, e aquilo era um pouco complicado pela idade que eu tinha. Eu estou falando de 12, 13 anos de idade. Quais os teólogos? Vamos lá, vamos dar uma pincelada. Você lembra alguma, assim, os primeiros que você... Não, eu peguei os clássicos da Igreja Católica, Tomás de Aquino, mas li também os clássicos da filosofia, Sócrates, Platão. Isso nessa faixa aí, 12, 13 anos. Então, eu vou te confidenciar. Você sabe que uma parte da minha formação foi muito influenciada, porque com mais ou menos também essa idade, eu vi um anúncio numa acho que se não me falha a memória, de uma das revistas da Abril, e tinha lá, coleção Os Pensadores. E eu comprei e eu ia buscar no correio. Tinham 3 livros por mês, e eu devorei aquela coleção inteira. Eu tinha uns 13 para cá. 13, eu lembro que demorou acho que uns 2 anos para chegar toda a coleção. Eu saía de casa e devorei toda aquela coisa. Isso influenciou na minha... Não deixei de jogar bola, não deixei de fazer arte, não deixei de andar de bicicleta, mas influenciou muito na minha formação. Você vê como que é? E você sabe que uma coisa que, pela minha formação familiar, que não era uma família culta, eu tinha muita dificuldade de pronunciar corretamente o nome desses filósofos, desses autores. Então eu prestava muita atenção quando alguém citava o nome, né? Por exemplo, Jung, né? Puxa, é completamente diferente da maneira que escreve, né? Nietzsche, por exemplo, né? Nietzsche. E aí eu prestava muita atenção. Maquiavel. Mas esse ainda não é um nome complicado de se pronunciar. E no seminário também, voltando um pouco... Jean-Paul Sartre, né? Que influenciou a nossa geração toda. Essencialismo, li muito. Influenciou toda, né? Nietzsche eu li quase tudo com essa idade, sem compreender muito, mas muita coisa. E você acha que isso te provocou alguma assim, fiquei um pouco fora da minha geração, não fiquei, deixei de jogar bola, não deixei... Olha, o termo nerd não existia na época, mas eu acho que seria, se eu me enquadrasse nele. Seria um nerd da década de 50. 50 não, 60. 60, um nerd da década de 60. Isso. Mas, além disso, o seminário propiciava ali aquela literatura mística, né? Então, São João da Cruz, Teresa d'Ávila. Então, são ensaios bastante aprofundados dentro são temas profundos da nossa Isso também deve igreja. ter te ajudado na escola, com certeza. Sim. Isso acaba... Refletindo na cultura geral. Você acaba tendo mais elementos para apreciar uma realidade que você vive ou uma situação inesperada que se apresente. E aí, falou, me formei, fui fazer engenharia mecânica. Onde você fez engenharia mecânica, Toninho? Eu fiz em Bauru. Bauru? Né? E foi um período assim que eu tive dificuldade em me adaptar, porque o primeiro semestre eu acabei frequentando o curso de psicologia. Não passei em nada. Mas depois a realidade se impôs, a necessidade de ter uma formação completa se impôs e eu acabei me formando, sim, trabalhei por um bom tempo nessa área. E só mais tarde é que eu tive essa liberdade de escrever com intenção de publicar. E o que não é fácil, você encontrar uma editora que se dispõe a investir numa obra sua, mesmo que não tenha assim, uma divulgação cara,
Mas é um garimpo. Eu demorei 2 anos para conseguir. No segundo bloco você vai contar como é que esse relacionamento escritor e editora, tá? E como é que foi esse garimpo, tá? Tá certo. Ok? Canal 13, TVzan, aqui na sua net, programa Preto e Branco. Nós estamos conversando com Antônio Pinto Ferraz, autor do livro A Colheita Final, Revelação Tenebrosa. Vou até pegar, é que tem que ter vários óculos, a gente vai ficando velho, né? Vai ficando, tem que ter. Aqui, ó, A Colheita Final, editora Aquariana. Editora Aquariana. E temos também o audiovisual, que é uma boa também, o audiovisual, o audiolivro que a gente fala, né? Não audiovisual, audiolivro, fazendo uma pequena correção, que também é da www.universidadefalada.com.br. No próximo bloco a gente vai falar como é que da criação ao parto final do livro, tá? A gente volta já já. Estamos voltando aqui, Canal 13, TVzan, pela sua net, programa Preto e Branco. E hoje eu tô contente, porque quando falo de literatura eu realmente fico contente. Estou entrevistando Antônio Pinto Ferraz, conhecido carinhosamente pelos amigos como Toninho, que está falando do seu livro aqui que ele acabou de lançar, que é o A Colheita Final, Revelação Tenebrosa, e também o audiolivro A Colheita Final, Revelação Tenebrosa. A TVzan tem um compromisso com a cultura, com os autores de Marília. Então nós temos a obrigação não só de divulgar, mas exaltar também e valorizar essas pessoas. Vamos valorizar o que é nosso, tá? Toninho, no primeiro bloco a gente falou um pouco desse começo da carreira de escritor, quer dizer, da tua formação, etc. Agora eu quero saber do parto desse livro aqui, como é que foi? Onde é que beliscou? O que é que te levou a escrever ficção? Olha, esse livro ele tem assim, ele se enquadraria no que a gente chama de ficção visionária. Ele trata do mal, né? Do mal ativo, digamos assim, e ele traz embutido uma ideia de que nós sentimos o efeito desse mal de várias maneiras. Mas eu trabalho mais no aspecto restrito, que é o mal percebido pela humanidade, um mal proposital, mas ao mesmo tempo você sente que esse mal não se importa com as consequências, com o dano causado. Vamos tentar traduzir. Ou seja, a maldade não tem lugar, não tem hora, não tem momento. Ela faz parte da essência do ser humano? Olha, quando você aborda o tema do mal, ele, no aspecto passivo, ele está falando ali da angústia, ele está falando da desgraça, da tragédia pessoal, até da repulsa, né? Mas o mal ativo, ele é percebido pelos efeitos que ele causa. E é diferente, por exemplo, se você comparar os danos que um terremoto, um furacão impinge a uma população, uma região, você tem noção de que, você não tem noção, não fica a impressão de que aquilo tem uma origem maligna propriamente. Mas quando você percebe o mal intencional e cruel que vem direcionado, não, o mal do mundo, eu trato na verdade no aspecto espiritual, né? Então é o chamado forças negativas, poderia dizer. O mal sempre é percebido como negativo. O mal nunca é traduzido como algo positivo.
De modo que essa chamada ficção visionária, ela trata de aspectos que são ligados ao espiritual, né? Essas experiências místicas que levam a pessoa a transcender alguma realidade. Eu vou tentar dar uma cutucada em você aqui para você. Eu quero que você olhe para aquela câmera aqui e diga para mim. É aquele negócio, por exemplo, hoje eu estou me sentindo mal, eu tenho sensações ruins, meu espírito não está bom, quer dizer, alguma coisa não está acontecendo, eu tenho um lado dentro de mim que não está bom. Você trata isso dentro do livro? Você dá uma pincelada nisso aí? Ou a tua visão é só ficção mesmo, não tem nada a ver com a realidade? Não, o personagem, é claro que ele passa por esses sentimentos, por essas sensações. Que são sentimentos normais, né, Toninho? Sim, mas são aguçados quando ele sente a presença do mal em sua vida, a ação do mal em sua vida. De modo que ele é obrigado a reagir a isso, e isso não é feito criteriosamente, porque se você considerar os efeitos normalmente exigem reação, e não há planejamento nisso. Então, você é envolvido pela situação, e a superação nem sempre ela ocorre de uma maneira assim vencedora. Normalmente ela vai te fortalecer, evidentemente, mas não necessariamente a tua reação seja a mais correta, a mais eficaz, vamos dizer assim. Tem um ditado indiano que às vezes eu gosto de citar, que é o seguinte: no final dá tudo certo. Se não deu certo ainda, é porque nós não chegamos ao final. Indiano, isso é? Indiano. Dizem que é indiano, né? Dizem que é indiano. Eu não sei se é, porque a gente pega... Não estou duvidando, é que apenas parece tão brasileiro. Né? Não, mas eu acho que... Dizem que é assim, no final dá tudo certo. Se não deu certo, ainda porque não é o final. Você não acha que é uma maneira da gente, aproveitando essa colocação, de encarar que a maldade, quer dizer, que a maldade está no dia a dia, mas a gente tem que encarar que, independente da gente ter reação contra, da gente às vezes não ter a reação correta contra as coisas que nos prejudicam, no final tem que dar certo? Olha, o narcisismo maligno, que é algo assim bastante... Vamos traduzir para o pessoal: narcisismo maligno, ou seja, aquela... Eu, né? Que eu sou maior, não, eu quero ser... Quando o mal ele não tem assim uma repercussão no sentido de se avaliar as consequências, quando o mal não se importa com o resultado, não se importa com o dano infligido. O importante é ver a desgraça, é isso? Nem ver, ele é mecânico. É mecânico? É mecânico, sabe? Traz assim uma consequências que... Nesse livro, por exemplo, atinge toda a humanidade. Mas você não acha que dentro da própria ficção, muitas vezes em outras obras é colocado que a gente tem que ter um equilíbrio, tem que ter o lado, a maldade com a bondade para a sociedade continuar a prosseguir, porque se só tiver bonzinho, não funciona. Se tiver só maldade, também não funciona. Então tem que ter a guerra para ter a paz. Tem que ter o tsunami para ter... repensar a estrutura, tem que ter a seca agora, como a gente está passando essa coisa de falta d'água, para a gente ter a noção do que quanta água a gente desperdiça. Não existe, você acha, um pouco disso, de equilíbrio? Olha, na ficção... Uma desorganização é bom para a gente tentar organizar a vida de novo da gente? Não, eu trabalho no limite, né? Então, no limite não há esse equilíbrio. Né? Na verdade, é um desequilíbrio. Né? Quando você está no limite, você está entrando no caos. E o caos, ele embora tenha uma organização mínima para que ele possa sustentar, mas uma redundância, é realmente caótica a situação. Então, você está falando do racional, né? E nessa vertente... fora do controle, seria? Nessa vertente, você não tem o aspecto racional prevalecendo, predominando, e na verdade ele está sendo confundido e desorienta. O personagem fica, nesse livro, muito desorientado pela evolução
pela sequência, né? Pela engenharia daquilo que se apresenta. Né? Tá, eu vou mais uma vez aqui, vamos divulgar aqui, ó, o livro A Colheita Final, Revelação Tenebrosa, autor Antônio Pinto Ferraz, nosso querido Toninho. O livro está aqui, você pode encontrá-lo na www.aquariana.com.br, www.aquariana.com.br, editora Aquariana. E também você tem o audiolivro aqui, ó, o audiolivro, que é pela www.universidadefalada.com.br. Toninho, eu quero dar uma pitada aqui numa história antiga de um cara que ele se dizia atormentado por tudo que acontecia dentro da casa dele. E a casa dele era terrível, ele morava na favela, morava mal, que tinha muitos filhos, que tinha cachorro, e que a vida dele era uma desgraça. E ele se sentia culpado por tudo que acontecia, se sentia um incompetente, né? Aí tinha um mestre da vila lá, ele foi até o mestre da vila e falou: olha, eu preciso dos seus conselhos, ao sábio da vila lá, o que é que eu faço, né? Aí o sábio olhou bem para a cara dele e falou: quais são os seus problemas? Ele contou: né, a vida é uma desgraça, me sinto, só tem coisa ruim acontecendo na minha vida e tal. Aí o mestre falou: você vai lá e compra um bode. Aí ele falou assim: mas um bode? É um bode. E põe o bode dentro da sua casa. E daqui um mês a gente conversa. O cara não entendeu nada, foi lá, comprou o bode, pôs dentro da casa. A casa dele já era pequena, tinha muitos filhos. Aí ele viu, ele chegava, o bode estava lá dentro da casa fazendo barulho. Ele ia dormir, o bode estava lá, o bode estava dentro da cozinha, o bode estava dentro do banheiro. Aí que ele falou: agora eu vou ficar louco, agora eles querem acabar, agora eu saio do sério. Eu não mereço, né? Eu não mereço essa vida, toda essa desgraça comigo. Aí ele voltou para o sábio e falou: sábio, pelo amor de Deus, eu agora vou me matar, não aguento mais. Tanta maldade que estão fazendo comigo, né? Aí o sábio falou para ele assim, falou assim: não, você quer resolver o problema? Tira o bode dessa casa. Aí ele tirou o bode. Aí ele voltou para o sábio e falou assim: sábio, o meu mundo é maravilhoso. Quer dizer, ele continuava do mesmo jeito, na mesma casa, com as mesmas pessoas. Você acha que a maldade espiritual, ela está dentro da gente ou ela faz parte do nosso meio? A maldade auto-infligida, ela normalmente tem está mais ligado assim, a fatores mentais, emocionais. Nesse livro eu trato da maldade exterior, que nos atinge, nos alcança de uma forma não programada, não imaginada, né? Todo mundo tem que passar por um bode na vida? Olha, tem um termo comum que se diz, como que é? Tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom, né? É mais uma situação nossa do Brasil hoje. O Brasil tem essa manhã. Tá ruim, mas tá bom, né? E eu queria dizer, Paulo, que escrever ele não melhora nosso temperamento, mas ele muda algumas coisas. Por exemplo, a disciplina que é exigido, né? A gente, quando conclui um livro, é um alívio. É muito difícil escrever as primeiras 50 páginas, depois... Você escreve que hora, Toninho, normalmente? Muita coisa eu anoto durante o dia, mas normalmente à noite. À noite é teu momento sozinho, teu cantinho... E aí você tem a oportunidade, por exemplo, de vir a um programa como o seu. Eu estive em novembro num evento em Manaus. Você foi homenageado lá em Manaus, conta pra gente. Foi um projeto do centenário de morte do Augusto dos Anjos. E foi um projeto patrocinado pelo Ministério da Cultura. E eu fui convidado para fazer algumas mini palestras para estudantes e também recebi uma pequena homenagem lá. Foi interessante. Na verdade, o autor iniciante, ele consegue participar de eventos assim um pouco mais deslocados do eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte, né? A gente acaba indo Nordeste, Norte, mas é uma experiência interessante, assim como estar aqui foi muito agradável.
Está sendo muito agradável falar com você. É isso aqui, ó. Um sonho que se tornou realidade para o senhor Antônio Pinto Ferraz. E para você que está em casa, que escutou essa história, você que é médico, advogado, tem vontade de escrever, não perca tempo não. Vai lá, senta no computador, fala, eu tenho vontade de escrever, eu tenho vontade de colocar o que eu penso num livro. Tá aí, ó. Um sonho que tornou-se realidade, engenheiro mecânico, mas hoje escritor, Antônio Pinto Ferraz. Toninho, foi um prazer recebê-lo no nosso programa. Nós vamos voltar a continuar uma mesa literária aqui, convidar você também para outros assuntos aqui. É um prazer para mim também. Tá ok? Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Tá? Nós ficamos aqui, Canal 13, TV Zan, pela sua NET, programa Preto e Branco. Até mais!